Oi, gente, esse vídeo é especial pra Ná, que foi uma pessoa que comentou aqui no meu vídeo. Eu também sou inscrita no canal dela e amo a estética dos vídeos dela. E ela comentou no meu vídeo pra falar um pouco mais sobre como eu fui morar na Tailândia e agora moro na China. Eu vou contar primeiro essa história de como eu fui parar na Tailândia. Acabei de gravar um vídeo, gente, contando da minha experiência do meu primeiro emprego na cidade do interior do Paraná, que foi onde eu cresci, que foi onde eu nasci. Que eu terminei o mês do trabalho, meu primeiro mês de trabalho, eu finalizei com R$ 20 de salário. Então, quem ainda não assistiu esse vídeo, vai lá assistir. E agora eu vou contar como que desse rolê todo eu fui parar na Tailândia. Gente, antes de ir pra Tailândia, do interior do Paraná, eu com 17 anos eu decidi sair de casa. Já tem um vídeo aqui também no canal contando essa minha história de por que eu fugi de casa e para onde eu fui. Então, eu fui morar em Curitiba com 17 anos. Lá eu me casei bem novinha mesmo, antes dos 18 eu já tava morando junto. Ainda não tinha casado mesmo, mas tava morando junto, então era considerado casamento. E fiquei nesse relacionamento por uns 6 anos, mais ou menos. Foi um relacionamento bem difícil, bem conturbado. Se tiver interesse em saber dessa história, eu teria o maior prazer de contar. Maior prazer não, né? Porque ia ser reviver umas coisas bem ruins que eu vivi na vida. Mas às vezes é bom a gente reviver essas coisas, que a gente pode alertar pessoas que estão em relacionamento ruins, acender uma luzinha na cabeça das pessoas que estão vivendo esse tipo de relação e não percebem, que era o meu caso na época. Esse relacionamento chegou ao fim, e nesse fim de relacionamento eu precisei ir embora de Curitiba, porque foi uma briga horrorosa que aconteceu durante esse término, né? Um pouco depois do término. Então eu precisei ir embora pela minha segurança. O meu irmão, na época, morava em Brasília. Ele estava trabalhando lá para uma empresa de fisioterapia. E ele já estava me chamando para morar com ele já fazia um tempo. Só que eu não queria sair de lá porque eu tinha minha casa em Curitiba, tinha meus amigos, tinha meu trabalho. Mas aí, de acordo com essas circunstâncias do meu término de relacionamento, pela minha segurança, eu achei melhor me mudar para Brasília. Para poeira baixar, a princípio ia ser por uns 6 meses, então eu ia em setembro e meu plano era voltar, sei lá, no começo do ano. E voltar, sei lá, ir em setembro, começar a trabalhar, fazer uma grana e voltar reconstituída, mais forte, fortalecida, sei lá. Era esse meu plano. Só que não deu muito certo esse plano, porque eu cheguei em Brasília e eu tive muita dificuldade de conseguir emprego. Eu fui morar com meu irmão, a gente morou numa kitnet por 1 ano. E eu queria muito trabalhar, eu entreguei currículos em todos os lugares possíveis. Eu falei com todas as pessoas que eu conhecia, que eu estava procurando emprego. Foi nessa época que eu instalei o Tinder pela primeira vez em Brasília. Então, ao mesmo tempo que eu tava conversando com as pessoas pelo Tinder, eu falava para essas pessoas que eu tava procurando emprego, porque eu pensava, vai que uma dessas pessoas tem um emprego para me oferecer. E realmente, gente, eu fiz 2 entrevistas e 2 testes que veio de indicação de pessoas que eu conheci no Tinder. Um deles foi no estúdio de tatuagem, que eu trabalhei por 1 dia, fiz um teste de 1 dia, mas não deu certo, não passei, porque eu tinha que vender. E como eu falei no meu vídeo passado, no vídeo que eu falei sobre o meu primeiro emprego, eu cheguei a comentar sobre isso. Eu tinha dificuldade de vender. Pra mim era um pouco difícil, sabe? Por ser uma pessoa muito tímida, ter que abordar as pessoas e ser mais incisiva, isso sempre foi uma dificuldade pra mim. Então, o meu trabalho que eu tinha que fazer nesse estúdio de tatuagem era organizar a bancada dos tatuadores, eram vários tatuadores que faziam tatuagem lá, varrer o chão, dar uma limpada no ambiente e vender. Então, todo mundo que entrasse lá, eu tinha que tentar fazer a pessoa marcar um horário de tatuagem, mesmo que a pessoa só entrasse para conhecer ou só entrasse para acompanhar. Então, eu já nem passei no teste, porque no primeiro dia eu fiquei muito tímida e não consegui fazer nenhuma venda. Não consegui marcar nenhum agendamento de tatuagem. Então,
Eu continuei desempregada por 7 meses. Eu fiz entrevista para trabalhar em shopping, para trabalhar em loja de roupa, loja de calçado, na Imaginarium, em supermercado, em padaria de supermercado. Que mais? Em restaurante, em bar. Eu não consegui emprego, gente. Eu não sei o que estava acontecendo comigo. Não sei o que estava acontecendo. Só sei que eu não conseguia, e eu fui conseguir meu primeiro emprego em abril. Então pense, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses desempregada. Pra mim foi horrível, porque eu nunca fiquei tanto tempo desempregada. Eu não tinha guardado nada de dinheiro, então o meu irmão que tava me bancando esse tempo todo. Era muito difícil pra mim viver nas custas dele. De vez em quando ele me dava uns 100 reais pra eu gastar durante a semana, pra eu sair, pra fazer alguma coisa. Mas sempre que eu precisava de um shampoo, de alguma coisa, eu tinha que pedir pra ele comprar, porque eu não tinha dinheiro. E eu nunca gostei de depender das pessoas, nunca gostei de ter que pedir as coisas que eu quero ter, que eu quero comprar. Eu sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro. Mas finalmente eu consegui um emprego em Brasília. Eu trabalhei como secretária de 2 empresas ao mesmo tempo. Então, era uma recepção para 2 empresas. Uma delas era uma empresa de fisioterapia e a outra era o Slim Fit, que é essa camisetinha aqui. Gente, eu amo essa camiseta, ela é muito gostosa. O Slim Fit é uma... Na época só tinha uma unidade, ou 2, se eu não me engano, acho que 2. Hoje em dia é uma rede de franquias, é um estúdio para mulheres de força, funcional e cardio, tudo junto. Então, hoje em dia eu sei que já tem franquias em São Paulo, tem várias em Brasília, não sei mais onde tem, mas eu sei que é um negócio que cresceu bastante. Então, eu comecei, meu primeiro emprego em Brasília foi sendo secretária dessas 2 empresas. Eu entrei para cobrir a licença maternidade da secretária que já estava lá, mas aí eu fui bem, eu me dei muito bem na empresa. As pessoas que eram meus chefes, eram vários chefes, porque como era clínica de fisioterapia, era esse estúdio, então eu tinha no mínimo 5 chefes. E todo mundo gostou muito de mim, do meu trabalho, então eu fiquei nessa empresa. Acabei que eu mudei, acabei ficando só na empresa de fisioterapia. Eu posso contar sobre isso depois. E aí nesse período eu saía com muitas pessoas no Tinder. Eu já contei também a história de como eu conheci o meu marido. Eu tinha conhecido ele no Tinder. Eu não me lembro que ano foi, mas foi 2017, eu acho, a gente se conheceu no Tinder. Só que a gente não se encontrou, a gente não marcou encontro. A história que ele conta é que ele marcou o encontro comigo e eu não fui. Mas, gente, eu juro que eu não lembro. E eu também... O que eu falei pra ele foi assim, provavelmente, se isso realmente aconteceu, se você marcou comigo e eu não fui, provavelmente foi na época que eu tava desempregada, né? Nesses 7 meses que eu tava desempregada. E eu tava com vergonha de falar que eu não tinha dinheiro e sei lá. E aí acabei não indo. E... Enfim, isso não veio ao caso. Mas 2 anos depois a gente se reencontrou. Conversamos pelo Instagram. Já contei essa história aqui. Na época ele tava na Tailândia. E por conta do Covid ele voltou pro Brasil. Nessa época que ele voltou pro Brasil, a gente se aproximou, nos conhecemos pessoalmente, começamos a namorar. Quando a gente começou a namorar, o Covid explodiu no Brasil. Então a gente ficou meio que preso em casa. E ele ficou morando na minha casa, porque ele tava sem... As coisas dele estavam tudo na Tailândia, ele não tinha casa, ele não tinha nada. Então ele acabou ficando lá em casa. E a gente tava meio que morando juntos, eu, ele e o meu irmão. E foi muito legal essa época. A gente se apegou muito. Eu me apeguei muito a ele a mim. E meu irmão também se apegou muito a ele. As fronteiras da Tailândia se abriram e ele teve que voltar, porque o trabalho dele, ele é professor, e na época ele era professor na Tailândia. O trabalho dele chamou, falou, olha, tá na hora de voltar, as fronteiras abriu, vem pra cá.
E ele teve que ir, e foi muito difícil essa separação, porque a gente tava muito apegado, e eu tava com muito medo, eu não sabia o que ia ser nosso relacionamento. Então, ele falou assim pra mim: vamos combinar de você tirar férias e me visitar na Tailândia. Isso era em outubro de 2020. E aí eu falei: tá, então eu vou me programar pra outubro do ano que vem, pra gente se ver, pra eu te visitar. E aí ele falou assim: não, outubro é muito longe, eu não vou conseguir ficar um ano sem te ver, vamos marcar pra abril, que era uma época que ele ia ter férias. Eu falei: tá, mas eu não sei se eu vou conseguir juntar dinheiro suficiente até abril, mas eu posso tentar. E ele falou assim: não, eu vou te ajudar também, não se preocupa, a gente vai dar um jeito. E ele falou assim: confia em mim que a gente vai dar um jeito. E eu: tá bom. Só que eu não tava confiando, gente. Eu vou ser sincera, eu não tava confiando. Eu achei que ele ia embora, que a gente ia parar de se falar, que as coisas iam esfriar, que a gente ia se distanciar e que as coisas iam acabar. Na minha cabeça era isso. Porque, sabe, tava tão bom, era um relacionamento bom, era um relacionamento leve. Eu me sentia amada, eu me sentia ouvida, compreendida, como eu nunca me senti na vida. Então tava bom demais pra ser verdade, sabe, gente? Então, quando ele chegou na Tailândia, ele ficou de quarentena 15 dias no hotel. A gente conversou todos os dias por videochamada. Ele tava me dando aulas de inglês, porque meu inglês era muito ruim. E como eu tava planejando ir visitá-lo na Tailândia, eu precisava minimamente saber falar inglês para eu me comunicar no aeroporto, no avião, quando chegasse lá. Então ele tava me dando aulas de inglês. Até que uns 2 ou 3 meses que ele já tava na Tailândia, numa dessas videochamadas que a gente fazia todos os dias, ele falou assim: olha, eu sei que eu te convidei para vir para cá, para me visitar, mas eu pensei melhor. E, gente, na hora que ele falou isso, eu gelei, né? E aí ele continuou: eu pensei melhor e pelo salário que eu ganho aqui, eu acho que ao invés de você vir pra me visitar em abril, eu queria que você viesse pra ficar. E aí eu consigo dar um jeito e bancar nós dois, você pode se reestruturar e achar uma outra forma de trabalhar, não sendo, né, secretária dessa clínica de fisioterapia. E ao invés de você vir para cá para visitar, você vem para morar. O visto da Tailândia para brasileiros, você pode ficar 90 dias, depois você sai do país e volta e renova mais 90, aí você sai do país e volta e renova mais 90. Só que essa maneira é uma maneira mais, como posso dizer, arriscada, porque pode ser que um dia eles falem assim: por que você tá entrando e saindo toda hora? Não vou te dar o visto. E aí ele falou assim: o jeito mais seguro é a gente se casar, e aí você pega um visto que é dependente do meu, então tudo que eu tenho direito, você teria direito também. Ele falou isso tudo assim, ó, vomitou em cima de mim, e eu não tive tempo nem de pensar, e eu fiquei: tá, peraí, você tá me pedindo em casamento, é isso mesmo? Por videochamada? E aí ele falou assim: vamos ser prático. Eu gosto de você, você gosta de mim, eu sinto sua falta, você sente a minha. Vamos ser práticos, vamos aproveitar que a gente é jovem, que a gente, né, tem a vida toda pela frente, que não temos filhos, que a gente tem essa possibilidade de viver esse amor e viver em outro país. E o meu salário, né, vai ser apertado, mas dá pra viver nós dois. E aí eu tive que pensar, porque na época eu morava com meu irmão, eu dividia as contas com ele, mas conversando com meu irmão, ele super me apoiou a ir pra Tailândia, porque ele conhecia o Lucas, que é o meu marido atual, e a gente se dava super bem. Ele era um cara legal, ele era um cara honesto, e eu comprei a passagem de ida e volta, caso alguma coisa acontecesse, caso eu não gostasse e eu quisesse voltar, eu tinha como voltar. Mas eu fui e acabou que eu não usei a passagem de volta. Fiquei lá por 3 anos praticamente. E até surgiu a oportunidade para o meu esposo para vir trabalhar aqui na China. E aí foi quando a gente se mudou para cá.
Mas isso eu vou deixar para um outro dia, para um outro momento, para contar sobre isso. Essa história da China é muito interessante, ela envolve também lei da atração, envolve sonhos, desejos, muitas coisas interessantes que eu acho que ficaria um vídeo bem legal. E agora eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência de morar na Tailândia. Gente, a princípio, morar na Tailândia foi maravilhoso para mim, foi um dos melhores lugares que eu já morei, até eu chegar aqui na China, mas eu gostava muito de morar lá. Eu passei por uma fase bem depressiva na Tailândia, que eu não conseguia sair de casa sem meu marido, eu tinha crise de pânico, eu não tinha forças para sair de casa. Foi na Tailândia que eu comecei a trabalhar como designer, graças ao meu marido. Eu posso contar também num outro vídeo essa história. Por eu começar a trabalhar em casa, eu fiquei muito em casa, fui ficando muito depressiva. Mas apesar da depressão, apesar da ansiedade, das crises de pânico, eu consegui curtir muito o país. Eu amei morar na Tailândia, foi incrível. A princípio foi sim um choque cultural, porque a cultura é muito diferente, a comida é muito diferente, as pessoas são diferentes, a língua é totalmente diferente. Eu não aprendi a falar tailandês, eu comecei a estudar, eu sei falar algumas palavrinhas só, mas eu achei muito difícil e eu já tava passando por uma fase difícil, então eu desisti. Mas, a princípio, o povo tailandês ele é muito sociável, muito amigável, muito acolhedor. Eu viajei bastante pela Tailândia, principalmente pelas ilhas. Ó, gente, a gente saiu de caiaque aqui, ó, desse lugar aqui. E a gente foi indo, até aquela ilha lá. Depois a gente subiu, mais ou menos aqui assim. Fizemos uma trilha bem difícil, que era em zigue-zague. Depois pegamos o caiaque e voltamos. Estamos aqui. Foi sofrido, mas deu certo. A Tailândia é muito famosa pelas praias paradisíacas, praias assim, praias tão lindas que hoje em dia eu vou pra praias lindas e eu penso assim, tá, legal, mas não é a Tailândia, sabe? A Tailândia é incrível e tem o meu coração pra sempre. A comida da Tailândia é muito apimentada, então eu não consegui me adaptar tão bem. Tinha apenas 2 pratos que eu comia tailandês, que eu tinha que pedir sem pimenta, muitas vezes vinha com pimenta. Eu não como carne, então eu tinha que pedir sem carne, muitas vezes vinha com carne, vinha com um camarãozinho, um mini camarãozinho assim desidratado. Aí eu falava assim, ai, mas eu pedi sem carne. Daí eles falavam assim, mas isso aqui não é carne, não, é camarão desidratado. Então, eu tive algumas dificuldades, assim, eu não fiz amizades nenhuma na Tailândia. Eu conheci uma tailandesa que era casada com um brasileiro que a gente conheceu, mas a gente não tinha muita afinidade, a gente não ficou muito próxima. E eu fui fazer uma amiga tailandesa aqui na China, vocês acreditam? Então, hoje em dia é uma das minhas melhores amigas e a gente sempre comenta, fala, putz, que pena que a gente não se conheceu lá na Tailândia. Ela também, naquele momento, estava precisando de amizades e eu também, só que a gente não se conheceu naquela época. As ilhas é muito incrível, são águas azuis, tão um azul esverdeado que eu não sei explicar, que é uma cor que só tem na Tailândia. As praias são maravilhosas, mas eu tenho que falar de algumas coisas que eu não gostei da Tailândia. Então, a higiene tailandesa não é lá muito boa. Então, Bangkok, você pode saber, eu morei em Bangkok, que é a capital da Tailândia. Gente, Bangkok é uma cidade feia, suja, imunda. As pessoas não têm senso de cuidado com o meio ambiente, com o patrimônio público. As pessoas jogam lixo na rua, jogam lixo nos rios. Então, em Bangkok tem um rio gigantesco, que é o Chao Phraya. E é um rio imundo, gente. Ele só não é pior que o Gandhi, mas é muito sujo. A água, assim, é preta de sujeira. Se consegue ver peixe morto boiando, coisas boiando.
a gente teve um choque muito grande nessa questão da limpeza. Teve uma vez que a gente morava perto de um canal, de um riozinho, e tinha um cara almoçando, sentado ali na sombra, perto do rio. Ele estava almoçando uma marmita. Quando ele terminou de comer, ele amarrou aquela marmita de isopor dentro da sacolinha de plástico e jogou no rio. Isso pra mim foi muito chocante. Claro que não é todo tailandês, gente, que é assim, mas eu percebi nas regiões mais pobres que a cidade é muito descuidada nessa questão de limpeza. Até tem pessoas que limpam, mas tem muito mais pessoas que sujam. Então, esse foi um ponto que eu não gostei da Tailândia. O outro ponto complicado também da Tailândia, mas que não me afetava diretamente, era o trânsito. Era um trânsito caótico, principalmente das motos, né? Eles usam muito umas motinhos, como se fosse uma bis, só que outros modelos, tem vários modelos lá. Inclusive, eu e meu esposo, a gente teve 2 dessas motinhas. E é um caos, tem muito mais moto do que cabe no trânsito. As motos atravessam sinal vermelho, tem moto com 4, 5 pessoas. Eu já vi uma moto, um cara pilotando, segurando um bebezinho recém-nascido. Eles comem, fazem videochamada e fumam cigarro e tomam chá enquanto dirige a moto, tudo ao mesmo tempo e sem capacete. É um caos. Mas isso não era uma coisa que me incomodava, não. Eu morei em 2 bairros que não eram bairros muito centrais, nem bairros de muito estrangeiro. Então, eram um pouco mais calmos os bairros, mas tinha um grande potencial de ser um trânsito caótico. E às vezes que a gente precisava pegar táxi para sair, para ir para algum lugar mais longe, era sempre um caos o trânsito. Mas isso não me impactava muito no meu dia a dia. Uma coisa que eu percebi da Tailândia é que quando você tá nas ilhas, quando você tá de férias, os tailandeses, eles são muito agradáveis e muito simpáticos. Mas quando você tá morando num bairro que todo mundo já sabe que você mora ali, que você não é um turista, que você não vai gastar o seu dinheiro com eles, o tratamento não é tão bom assim. Então, sim, o tailandês é muito amigável, é muito simpático, mas a minha experiência morando lá não foi 100% um mar de rosas. Eu tive algumas dificuldades. Na época de Covid, eu senti um tratamento diferente, as pessoas saindo do elevador quando viam eu ou meu esposo no elevador, porque eles acreditavam que os estrangeiros que iam levar o vírus para eles. Passado essa época de Covid também, coisas que eu não gostava da Tailândia era a burocracia. A cada 90 dias a gente tinha que ir para um lugar lá que era para imigração, para mostrar que a gente estava vivo, que a gente morava ainda no mesmo endereço. E era meio chato ir cada 90 dias para esse lugar, ficar o dia inteiro numa fila, esperando ser atendido, e aí ter que pagar essa taxa para eles fazerem seu documento, estamparem seu passaporte. Imagina, a cada 90 dias você ganhar uma estampa gigantesca no seu passaporte, então vai comendo as páginas do passaporte. Algumas coisas de burocracia lá, se você quisesse o documento na data, você precisava pagar uma propina, porque eles não entregavam. Por exemplo, o prazo para você entregar tal documento era 10 dias. Aí você ia tirar essa certidão e eles falavam que ia ficar pronto em 90 dias ou em 6 meses. E se você quisesse que ficasse pronto na hora, você tinha que pagar um valor extra. Então essas coisas incomodavam um pouco. Uma outra coisa que me incomodou muito lá foi alguns golpes que a gente quase tomou de alguns taxistas. Então a gente usava muito aplicativo de corrida. Lá a gente não tinha o Uber, a gente usava Bolt ou... qual que era o outro? Esqueci, tinham 2 que a gente usava. E muitas vezes dava lá o preço. Vamos supor que uma corrida dava 60 Thai baht ou 100 Thai baht. Quando você chegava no destino, o taxista falava que você tinha que pagar mais 100 ou mais 200. E
Por sorte, às vezes que isso aconteceu, tava meu marido comigo e ele falou: não, o preço é esse, tá no aplicativo, eu vou pagar só do aplicativo e pronto, e acabou. Porque se fosse comigo, eu não sei o que eu ia fazer, eu acho que eu ia sentar e chorar. Se eu tivesse dinheiro, eu ia pagar. Se eu não tivesse, eu acho que eu ia, sei lá, não sei. Então, essas coisinhas eram umas coisinhas que irritavam um pouco. Muita gente fala que o tailandês é muito parecido com o brasileiro e eu concordo. Tanto na alegria de viver, na facilidade em fazer amizades, de ser amigável, receptivo, mas também nesse ponto negativo que é em dar golpe, gente. Tailandês, ele também sabe dar golpe, assim como o brasileiro. Por sorte, eu acho que eu nunca levei um golpe. Acho que por a gente ser brasileiro, a gente é mais esperto, ficamos mais ligados nas coisas. O meu marido já tava lá 6 meses, então ele me ensinou várias coisas, me deu várias dicas que se eu tivesse ido sozinha eu não ia aprender. Mas a Tailândia para visitar, eu super recomendo. Se você quer viajar para um lugar lindo, paradisíaco e barato, vai para Tailândia. A passagem para Tailândia do Brasil não é barata, mas viajar na Tailândia é muito barato. Uma vez que você entrou na Tailândia, você pode viajar a Tailândia inteira. E lá tem montanha, tem praia, tem ilhas, tem tudo. É incrível. Tem muitos templos lindos, tem trilhas, tem muita coisa legal para fazer na Tailândia. Eu viajei para vários lugares, fui para várias ilhas, fui para Koh Chang, Koh Phi Phi, Koh Lipe, Phuket, Koh Lan. Fui pro norte também, que é Pai, Chiang Mai, Chiang Rai. Não lembro mais onde, mas eu viajei muito na Tailândia. Foi uma época muito gostosa da minha vida, porque eu tava recém-casada com meu marido, a gente ainda é assim, parece que a gente é recém-casado, a gente é muito amorzinho. Mas a gente viveu a Tailândia como se fosse uma eterna lua de mel, então foi muito legal, a gente viajou muito. Pra viajar na Tailândia, já falei, é muito barato, você pode pegar barco, ônibus, trem, tudo muito barato pra viajar dentro da Tailândia. Pra comer é muito barato, as comidas lá são baratas. Hospedagem na Tailândia é muito barato. A gente pegava hospedagem de mais ou menos R$ 50 a diária. E todos os lugares que a gente ficou foram lugares muito bons. Claro, dá pra você pegar hotel mais barato, hostel, por exemplo, e dá pra você pegar infinitamente mais caro. Resort de luxo. Eu não fiquei em nenhum resort de luxo. Mas os hotéis que a gente ficava, geralmente era o quarto e banheiro junto, né? Que a gente não gostava de banheiro compartilhado. E a gente não tinha muitas exigências, não. A gente só gostava que tivesse lençol branco pra gente ter certeza que tava limpo. Porque às vezes a gente encontrava uns lugares assim que era um preço bom, mas era um lençol marrom, um lençol verde escuro. Você não tem como saber quantas vezes aquele lençol foi lavado antes de você. Então, eram hotéis simples, mas muito bons. E eu tenho saudade, eu quero muito voltar pra Tailândia. Essa minha amiga tailandesa que eu fiz aqui na China, a gente sempre conversa, a gente já fez vários planos de fazer uma girls trip pra Tailândia, só as meninas. Só que uma das minhas amigas agora teve bebê, então não sei como vai ser isso, mas a gente tem muita vontade de fazer esse rolê de meninas na Tailândia, acho que vai ser super divertido. Eu não sei, acho que eu não tenho muito mais o que falar da Tailândia. Eu amei morar lá, amei conhecer os templos, as ilhas, as praias, as montanhas, a comida, as pessoas. E quero muito voltar. Não pra morar, como eu já disse, eu amo morar na China. Mas eu amo a Tailândia, ela tá no meu coração, porque eu nunca imaginei sair do meu país. Eu nunca... Quando eu era criança, eu não pensava nem direito em sair da cidade, depois do estado, e aí depois do país, sabe? Foi um salto muito grande na minha vida. E tinha dias que eu abria a janela, e ainda acontece isso aqui comigo aqui na China. Eu abria a cortina e pensava, caraca, tô na Tailândia, sabe? Tô na China. São coisas que pra mim ainda é meio surreal, sabe?
Mas essa foi a minha experiência de morar na Tailândia. Eu gostei muito. Quando meu marido deu a ideia de vir morar na China, eu não tava tão afim, porque eu pensei, pô, agora que eu já moro na Tailândia, que eu gosto tanto da Tailândia, eu vou embora daqui, mas no final eu aceitei e eu gostei muito da mudança. Mas a Tailândia sempre vai ter um lugar no meu coração de ser o primeiro país que eu morei fora do Brasil. E eu nunca vou esquecer esses momentos que eu vivi lá. Eu acho que é isso, eu vou terminar o vídeo por aqui, que eu acho que eu falei demais. Se vocês tiverem alguma curiosidade extra sobre a Tailândia ou sobre a China, podem comentar aqui no meu vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva se você gostou desse vídeo. Dá um like, curte meu vídeo e me ajuda a crescer aqui no YouTube, que eu tô adorando fazer vídeos aqui e tô levando muito a sério o meu canal. Um beijo e tchau!